Você que é amante dos carros clássicos, você não pode perder este podcast, porque esse vai ser o tema do nosso bate-papo. E para falar sobre esse assunto, o nosso convidado de hoje é um apaixonado por esses carros, é o Willy Almeida, ele que é o dono do canal Titio Bibi no YouTube e também a página no Instagram que trata sobre esse assunto. Willy, seja muito bem-vindo aqui no Portal da Região. Prazer estar aqui hoje com vocês. Sou o Willy, né? Sou organizador do evento em Poá. Né? Nossa organização é o Titio Bibi, veio através do canal. E estamos à disposição aí hoje para falar, né? Sobre essa galera, esse mundo, né? De carros antigos, customizado, enfim. Willy, eu queria que você começasse primeiro, a gente começasse esse bate-papo, você trazendo pra gente de onde que surgiu essa paixão. Você sempre gostou de lidar com carro? Você sempre gostou de lidar com esses carros aí mais clássicos, né? Da onde que surgiu aí tanta paixão pelo universo dos automóveis? Essa história é legal. Essa história aí foi... Eu tava na casa da minha avó, né? No ABC Paulista. E ela tinha aqueles binóculos, aquelas fotinhas antigamente, a gente colocava no olho pra visualizar. E tinha uma foto, meu avô em cima, os parentes mais ou menos ali próximos, vizinhos, de um veículo. Eu falei pra minha avó, que carro que é esse aqui? Ela falou, esse carro é um Gordini, era do seu avô, foi o primeiro carro dele, em 69 pra 70, né? Na época era o que tinha, né? O que a gente tinha aqui no Nacional. Aí eu falei, Gordini, legal. Isso aí ficou na minha cabeça, ficou impregnado. Então eu cresci com 11, 12, e aí com 12 anos a gente já tinha a era da informática, comecei a pesquisar e tinha toda a história do carro. E eu falei, eu vou crescer, eu vou ter esse carro. Vou formar 18 anos, eu vou ter esse carro. E com 16, né, eu comecei a trabalhar, inclusive numa restauradora de carros antigos, no ABC. E surgiu esse carro aí. Surgiu um Gordini e tal. E na época, né, a gente tinha as condições baixas. E eu liguei pro meu pai e falei, pai, o carro que eu quero tá aqui na minha frente. Então, assim, o senhor pode me ajudar, o carro tem que ir pro seu nome, não pode ir no meu. E o que o senhor consegue aí pra me dar essa força aí? Ele foi visitar a oficina, conheceu o carro. Ele falou, o que você quer? Eu falei, eu ajunto minha renda, um pouco do meu, muito do seu, e a gente consegue adquirir esse carro. E eu acabei comprando esse carro com 16 anos. Com 16 anos. Com 16, na época também fiz algumas entrevistas com o carro, né? Saí em jornal. E aí foi passando o tempo, eu tinha que comprar outro carro, né? Já estava apertado aos 18 anos, 19, já trabalhava em outra cidade, então eu usava o carro no dia a dia. Então era um carro. Eu tinha dó no meu coração de pôr um carro de quase 60 anos para usar. No dia a dia, né? Num trânsito normal. E o medo de acontecer algum acidente, a gente não tem facilidade de peça igual tem nos carros mais novos, né? Mais atuais. E vendi o carro. Vendi esse carro, veio um rapaz de Minas, né? Comprou esse carro. E eu fiquei com essa dor no coração. Falei, putz, passou o tempo, foi passando o tempo. Até que mudou, né? A gente estabilizou, casou, construiu família. Mudei de cidade, mas sempre ali buscando, querendo carro. Querendo mais carros antigos. Falei, eu tava no meio, ia em eventos, sempre, nunca deixei. O nosso público, a gente sempre tava presente, né? Mas o Willy já não tinha mais o Gordini, né? E eu sou um cara que eu sempre tive preconceito em alguns carros. Isso daí não é segredo para quem me conhece. E acabei me apegando ao Fusca. Então eu falei, brevemente eu vou comprar um Fusca. E comprei o Fusca, né? Que ano? 1966. Esse carro, ele foi de todas as coisas ruins que acontecem, assim, os nossos problemas. Tanto que a gente falava no canal assim, eu abri o canal e falava, esquece seus problemas, vem acompanhar os meus. Porque esse carro, ele me deu muita dor de cabeça até ele finalizar, né? E meu filho se apegou muito. Eu tinha um filho na época, estava com 2 anos, e ele se apegou muito a esse carro. Eu falei, então eu vou finalizar esse carro, mas já desistindo do projeto. Documento não dava certo, o funileiro não dava certo, o mecânico não dava certo, e ali foi virando uma bola de neve. E eu finalizei esse carro, ficou pronto. Meu filho, ele é encantado por esse carro, né? Esse carro nosso, que é o Titio Bibi. Depois a gente conta o porquê se tornou o nome do Titio Bibi. E foi isso. E essa paixão, ela
Ela e se você estendeu tá com o assim. Fusca até hoje? Esse Fusca ele ficou pronto faz até pouco tempo, né? Ele faz uns 6 meses. Ele inaugurou o evento, na verdade. Ele foi a gente chama dele, é o tesouro, né? O besouro do evento. E William, você é um cara novo, né? Sou. E tem essa paixão pelos carros mais clássicos, os carros antigos. Quando você frequenta esses eventos, qual que é o público? Ou não tem um público, não tem uma faixa etária? Hoje não mais. Hoje tem o pai que leva o filho, tem o vô que leva o filho também, que aí leva o neto, então hoje não tem. Hoje tem o cara que nem eu, que leva a namorada, que não é acostumado. O cara que leva a esposa, minha esposa mesmo nunca viu isso daí, nunca imaginou que existia. Pra você ver como é que é, né? E ela falou, mas nossa, que legal, tem bastante gente, né? Eu falei, é o mundo, né? Assim como outros gostos, outros hobbies, é o mundo, né? Sim. Então vai muita gente, vai, o público é imenso. E as pessoas vão lá, elas veem os carros, né? As pessoas fazem exposição e lá também rola negócio, ou não? Rola. Lá a gente se abre, né, de uma forma bem formal, bem. A gente pega uma exclusividade, né, de um carro, a gente fala, pô, tem um carro aqui exclusivo no evento. Então isso acontece muito, né? E aí nesse carro o cara mostra, aqui tem um botão diferente, que saiu nessa época, e é um carro que foi fabricado por fulano, engenheiro fulano, então você vai vendo, você já tá íntimo da pessoa, o proprietário do veículo. Já tem uma afinidade. Já. Afinidade. Aí fala, não, aí hoje tem o WhatsApp, a gente pega, troca informações no WhatsApp. Aí quando vai ver 10, 15 anos de amizade. Eu mesmo tenho amizade com gente desde os 13 anos de idade. Que clubes, né? São presidentes de clubes e sempre me ajudaram com gordinho, informações. Hoje a gente sempre procura, quem gosta de carro antigo, procura conhecer o carro. Então, pra saber aonde que ele vai entrar se ele quiser um carro. Exatamente. E é bom falar aqui também, porque a gente está perdendo mão de obra para quem mexe nesses carros. Então, o dono de um veículo desse, que é um veículo, né, a característica exclusiva dele, a gente tem lugar que você vai, o cara fala, eu não mexo, eu não tenho um mínimo de noção de mexer num carro desse. Então, o dono, o mínimo que ele tem que saber é mexer nesse carro. Funcionar o carro para poder ir num dia de evento, né? Que não é um carro do dia a dia, é um carro exclusivo para eventos, finais de semana. Agora, Willy, qual que é a diferença, assim, você que mexe já com a parte de restauro e tudo, a diferença desses carros antigos e de carros mais atuais, né? A gente fala hoje os carros mais atuais com muita tecnologia, né? Mas há quem diga também que ele tem tecnologia, mas ele não tem resistência, né? Ou seja, não tem a lataria, a maioria é tudo plástico. Como é que você faz esse comparativo? São duas eras totalmente diferentes, dois veículos totalmente diferentes. Na época a gente tinha a grande resistência, né, um carro durável. Então você tinha uma lata lá que durava 100, 200 anos. Hoje a gente tem um plástico, segurança e conforto. A gente fala carro de plástico, a gente sabe que não é todo o carro produzido em plástico, tem um metal. Mas assim, carro de antigamente existia a tecnologia. A gente vê propaganda dos anos 60, tecnologia francesa, tecnologia italiana, americana. Mas para a época era uma tecnologia. Aqui no Brasil a gente é muito acostumado com o Fusca, né? O Fusca é um projeto muito mais antigo do que veio para o Brasil. Então quando o Fusca chegou no Brasil nos anos 60, ele já tinha 30 anos de produção. Olha só. Então assim, não era um carro que era novo, né? Não era um projeto recente, era um projeto muito, mas muito antigo. E na época o que a gente tinha de tecnologia, suspensão macia, aí o cara colocava na propaganda assim, a gente tem a suspensão independente. Você fala, o carro é mais confortável, não vai uma vareta segurando um lado, outro lado da suspensão. Então o carro é mais confortável. Aí cativava, fazia o pitch, né? Hoje a gente tem o vidro elétrico, para muita gente acha que a elétrica dos carros de hoje estão demais, né? Hoje você abre o carro da sua casa, você liga ele no banheiro da sua casa. Isso é verdade. Então hoje está demais a tecnologia. Mas antigamente tinha muita coisa elétrica, mas não era concentrado hoje no módulo, numa inteligência artificial, né? Que a gente fala módulo, mas é uma inteligência, né? Sim. Você manda o comando e ele atende. Então, assim, resistência a gente tem de conservar os carros antigos, porque ele tem preparo na chapa de durar 100, né? Alguns estão chegando aí, a gente conhece aí quase 200 anos, 150 anos, 140 anos. E os de hoje a gente não sabe, né? Daqui 100 anos se vão estar com esse preparo, né? Agora, William, uma curiosidade. Por exemplo, se você pegou, vamos supor, você estava com aquele seu Fusca 66
e você precisa de uma peça porque por algum motivo essa peça você precisa trocar. Como você acha uma peça dessa? Tem fabricação, não tem fabricação, é no universo paralelo? Como que acontece isso? Hoje a gente tem dois recursos. O mercado de pulga, né? São pessoas que vão atrás de peças que estão armazenadas em estoque, garagem. Às vezes a casa do vô, do tio, tem aquele fundão cheio de peça que na época o pessoal ia trocando, guardava. Mesmo. E hoje tem os que fazem as reproduções idênticas, né? Não sei, chega a ser fiel, porque o material da época não é usado hoje, tanto por leis também, né? A gente não pode usar o vidro que usava temperado, hoje já não é mais permitido. Mas hoje a gente tem também a internet. A internet, eu acho que ele é o fácil acesso para você manter um carro desse. Só que tem aquela pessoa que a gente tem um carro que tem 4 peças diferentes. Na internet, você pesquisa lá a peça para carro X. Aí vai aparecer a peça. Aí você fala, pô, mas será que vai servir? O meu é diferente a peça. O meu tá aparecendo na internet. Chega, já não é aquela. Então na época não tinha padrão. Não tinha padrão? Não, é muito difícil, viu? Eu sofri isso para cadastrar o motor do meu carro. Inclusive tá tendo um canal. Porque o número veio torto. Realmente veio torto. Mas isso daí era fábrica. Né? Na época a gente não tinha um supervisor, não tinha uma linha, não tinha uma ISO 9001, não tinha. Não tinha qualidade. Então, assim, era a necessidade, né? Aquele termo, né? O ditado que meu avô falava, carro é necessidade, carro não é luxo. Então eu fui criado ouvindo isso daí, minha vida, né? Boa parte da minha vida aí. Então muita coisa saía da produção errada. Você pega carro aí você fala, o carro é placa amarela, né? Tem aquela história da placa amarela, que é o carro dos anos... Até os anos 90 ainda era placa amarela. E o carro, eu sou o único dono. E você vê que não tá legal, não tá um esquadro legal, um montado legal. Mas às vezes você pega uma peça e não bate. Isso daí é normal. Entendi. E o mercado de pulga é o jeito mais fácil. Você vai num evento, você tira a peça velha, quebrada, você mostra pro... E pergunta, tem igual? Tem igual. Ele vai te pegar várias opções, diversas opções. Vai falar, tem essa aqui, tem essa mais cara, tem essa que tem o logo do emblema do seu carro, tem essa aqui... Então hoje tem o mercado de pulga. Não é tão fácil falando, né? Mas não é mais difícil igual era antes, né? Agora, Willy, pelo nosso bate-papo, tem todo um lance sentimental para quem tem os carros clássicos, né? Tem. Mas se a gente falar de mercado agora, vamos falar de negócio, né? Esses carros, eles valem a partir de quanto e até quando pode chegar? Quem é colecionador, isso é um investimento também? Hoje... Tem pessoas que não é do ramo que estão investindo. Isso é fato, né? Hoje tem pessoas que saiu do ramo imobiliário para investir em carros antigos. Então, assim, por quê? Chegou um preço, chegou numa situação, o veículo antigo, sentimental até para quem não tem, para quem não conhece a história do que a pessoa tem o veículo, igual eu tenho com o meu. Vários colegas têm, do pai, que era do vô, que era do tio. Então, assim, hoje, o carro antigo, ele traz você olha para ele, você viaja. E isso foi agradando a todos. Foi agradando, foi olhando, foi falando, caramba. E foi mudando a renovação. Então, as ruas as avenidas que a gente olha hoje, não tem tanta cor. Não tem mais aquele brilho, aquele cromo, né? Então, hoje é mais neutro, né? Ficou mais escuro as avenidas. Então, foi surgindo a curiosidade. Mas como é que era nos anos 60? Aí o cara ia lá e comprava um carro dos anos 60. Pô, mas aí os anos 80 subiu. Hoje os anos 90 também, carro dos anos 90 hoje tá um absurdo de preço, né? Sim. Então, assim, hoje, Fusca, esses dias no maior evento que tem no Brasil aqui, em Águas de Lindóia, venderam a 480 mil, né? Um oval, É um carro que eu vi vários no desmanche, né? Mas é um carro exclusivo, já não se acha mais. E quanto mais raro, quanto mais exclusivo, maior o preço. E se perderam muito. Se perderam todo tipo de carro clássico, se perderam muito. Né? Hoje você não tem mais a facilidade. Eu quero comprar um Carmanguia. Hoje você não tem mais. Quem tem está guardando, fazendo um investimento, né? Ou porque tem um sentimento, é apegado, fala, eu não vou desfazer, deixa ele aí, né? Eu não vou rodar, não preciso desse carro, deixa ele guardadinho, não está me incomodando em nada. Sim. Então tem esses dois tipos de gente. Tem a pessoa que compra fazer um investimento, tem
a pessoa que fala, não, deixa ela aí, não preciso mexer nesse carro agora, deixa ele aí. Entendi. E foi assim. E no caso dos eventos que você faz, para quando você convida essas pessoas que são os expositores, eles vão lá e com gosto de fazer exposição também, de fazer com que as pessoas tenham um pouquinho assim da experiência Sim. de ver aquele carro, que eu acredito que na maior parte do tempo ele deve ficar nas garagens, né? Sim. É porque assim, ele tem uma puta resistência, igual a gente falou, mas molhou, né? É ferro, né? Ferro molhou não combina com água, né? Então, se você for bater um carro desse todo dia, ele vai se acabar. E Sim. o preço para renovar ele é muito mais caro. E aí a gente também estava falando de documentação, né, Willy? Quando a gente fala desse carro clássico original, placa preta, né? Ele tem que passar por toda uma série de especificações, né? Ele tem que passar por um crivo aí de fiscalização também, né? Sim, é uma vistoria, né? Então são 2 tipos de vistoriadores, né? Tem o órgão responsável, né? Que hoje no Brasil é o Detran, e tem o do clube, né? Então ele conhece. Então ele é um vistoriador para carros antigos. Uhum. Então é a classe dele. Então ele pontua, ele pega um 100% e pega o que a gente tenta, né? Pôr a placa preta. Porque placa preta é assim, eu não vou pôr, eu vou lá, eu não vou pôr a placa preta, eu vou tentar pôr a placa preta, né? Entendi. A gente passa por essa série de... É uma dependência que a gente tem de outros órgãos, né? Entendi. Então, para sair esse laudo, para dar certo, precisa de 80% de originalidade, documentação em dias, passa por 2-3 horas de vistoria até que é pontuado. Aí quando é pontuado, você tem certificado, é alegria danada, né? Além de ter o veículo, você já tem agora a placa preta aí. É maravilhoso. Willy, agora esse evento, você que trouxe já 2 edições do evento para Poá, você acha que é um evento que deve permanecer no calendário da cidade? Atrair bastante gente? Com certeza. Colocar no domingo, né, do poaense, né, do Alto Tietê também, da galera que vem, porque a semana fica até mais leve quando tem um evento desse na cidade. Uhum. Eu falo por experiência. Quando eu vou no domingo num evento, eu acho que fica legal, fica o assunto na semana, o grupo do WhatsApp começa a encher, um manda mensagem, legal, você viu aquilo lá ontem? Conversei com fulano. Então eu acho que isso daí traz muita prosperidade para a cidade também. Tá certo. E Willy, eu queria que você deixasse um recado também para as pessoas que são amantes, né? Quem não conhecia ainda e quer participar também tem a oportunidade, dá para se juntar em grupo. Como é que vocês se organizam? Bom, hoje eu tenho no Instagram, né, a página do Titio Bibi. Uhum. Então eu falo para eles entrarem em contato na página do Instagram e eu pergunto se querem participar no nosso grupo do WhatsApp, né? Eu acho muito legal, que é muito organizado. Então, participando do nosso grupo, vai ter o calendário, a gente divulga no Instagram, a gente compartilha em Facebook, um joga pro outro, a gente faz banner, espalha na cidade. Então, quem quiser procurar a gente para saber dos eventos, como é que rola, tiver dúvidas, pode procurar aí a página do Instagram do Titio Bibi. Tá certo. Willy, eu agradeço muito a sua participação aqui no nosso podcast. Você que, assim, abriu os olhos aqui para esse universo aí que não era tão conhecido assim, pelo menos para mim, mas eu acredito que vai encantar muita gente. Muito obrigado, Sandra. Eu que agradeço, viu? Para você que nos acompanhou aqui nesse podcast, a gente falou sobre os carros clássicos, eles que são uma paixão aí do Willy, e ele tem trazido alguns eventos aqui, principalmente para a cidade de Poá, abrangendo todo o Alto Tietê e criando agora, né, esse circuito de eventos aí para gerar economia na cidade, também ter um evento, ter uma atração para você poder levar a família toda para conhecer esses carros. E se você tem um desses carros clássicos aí, também coloca aqui pra gente, que a gente também quer conhecer. Portal da Região, a notícia que você precisa.